Olá pessoal, aqui é o professor José Maurício, trazendo para vocês aulas sobre arquitetura empresarial. Essa é a nossa videoaula 1, que traz o tema arquiteturas alternativas. Parece um pouco estranho, né, falar de arquitetura empresarial e tratar de arquiteturas alternativas computacionais, mas para o entendimento da nossa disciplina é importante fazer essa relação e entender como que as arquiteturas influenciam tanto as estruturas computacionais também. Então vamos lá, vamos à nossa videoaula 1. Um projeto de um conjunto de instruções computacionais, ele deve se iniciar com a escolha de uma entre duas abordagens de processamento, ou RISC ou CISC. RISC é a abreviação de Reduced Instruction Set Computer, ou computador de conjunto de instruções reduzido. Já o CISC é a abreviação de Complex Instruction Set Computer, ou computador de conjunto de instruções complexo. A arquitetura RISC ela é constituída por um pequeno conjunto de instruções simples que são executadas diretamente pelo hardware, onde não há a intervenção de um interpretador, ou seja, um microcódigo. As instruções elas são executadas em apenas uma microinstrução, de uma única forma e seguindo o mesmo padrão. As máquinas RISC só se tornaram viáveis devido aos avanços do software, que foi otimizado para essa arquitetura, através da utilização de compiladores que também foram otimizados, e que compensam a simplicidade da arquitetura RISC. Um computador RISC ele parte do pressuposto de que um conjunto simples de instruções deve permitir que uma unidade de controle seja simples, barata e rápida. Existe um conjunto de características que permite uma definição dessa arquitetura RISC de uma maneira simples e básica. Primeiro, utilização de apenas uma instrução por ciclo de data path. A unidade lógica aritmética, os registradores e os barramentos que fazem a sua execução estão relacionados a isso. 2. O processo de carregar, armazenar, ou seja, as referências à memória são feitas por instruções especiais de load e store. Terceiro, inexistência do microcódigo, fazendo com que a complexidade vá para o compilador. Quarto, instruções de formato fixo, não há uma variação dessas instruções. Quinto, o conjunto reduzido de instruções facilita a organização da unidade de controle, a UC, de modo que essa tenha uma interpretação simples e rápida. Sexto, utilização de pipeline. Lembrando que o pipeline é uma técnica que é usada para dividir a execução de uma instrução em fases ou estágios, abrindo espaço para a execução simultânea de múltiplas instruções. Vejam que instruções maiores elas podem ser quebradas para que instruções menores também possam ser executadas de uma maneira simultânea. E, finalmente, 7. Utilização de múltiplos conjuntos de registradores. Já os computadores CISC, eles visam criar arquiteturas complexas que sejam ao ponto de facilitar a construção de diferentes portes de compiladores. Com isso, programas complexos são compilados em programas de máquinas mais curtos. A arquitetura CISC ela é capaz de executar centenas de instruções complexas diferentes, o que a torna extremamente versátil, extremamente útil para a computação complexa. Processadores CISC contêm uma microprogramação, ou seja, um conjunto de códigos de instruções que são gravados no processador, permitindo-lhe receber as instruções dos programas e executá-las, utilizando as instruções contidas na sua microprogramação. Seria como quebrar essas instruções, já que, em baixo nível,
em diversas instruções mais próximas do hardware, as instruções contidas no microcódigo estão no processador. Assim, com programas mais curtos, os computadores CISC eles precisariam acessar menos memória para buscar instruções e seriam mais rápidos. Então, nós temos como características da arquitetura CISC o controle feito por microprogramação, modos registrador-registrador, registrador-memória e memória-registrador, múltiplos modos de endereçamento à memória, incluindo indexação, ou seja, utilização de vetores, instruções de largura, de tamanho variável, conforme o modo de endereçamento utilizado. As instruções requerem múltiplos ciclos de máquina para execução, variando também com o modo de endereçamento. Outra característica são poucos registradores e também a presença de registradores especializados. Numa tabela comparativa de RISC versus CISC, nós temos aí as principais características quando comparados um com o outro. A arquitetura RISC, ela é baseada basicamente em registrador, larga utilização de registradores, e a CISC faz utilização de memória. Então, nós temos registrador e memória. Os tipos de dados na RISC é de pouca variedade, enquanto no CISC nós trabalhamos com muita variedade de dados. Os formatos de instruções são de poucos endereços na RISC e instruções com muitos endereços na CISC. O modo de endereçamento é bem simples no RISC e mais variável no CISC. Os estágios de pipeline variam de 4 e 10 na RISC, enquanto de 20 a 30 no CISC. O acesso aos dados é feito diretamente pelos registradores na arquitetura RISC e feito via memória na arquitetura CISC. Computadores RISC geralmente adotam arquiteturas mais simples que acessam menos memória em favor do acesso aos registradores. Portanto, a arquitetura registrador-registrador é a mais adotada. Já computadores CISC utilizam mais memória, portanto, utilizam uma arquitetura registrador-memória mais comumente. Arquiteturas RISC visam unidades de controle mais simples, rápidas e baratas, que geralmente optam por instruções mais simples, com pouca variedade e com poucos endereços. Pouca variedade de tipos de instrução e de modos de endereçamento, além de demandar uma unidade de controle mais simples, também traz outro importante benefício, que é a previsibilidade. Com as instruções variando pouco de uma para outra, é mais fácil para a unidade de controle prever quantos ciclos de clock serão necessários para executá-las. Então, essa previsibilidade traz benefícios diretos para o ganho no desempenho com o pipeline. Ao saber quantos ciclos serão necessários para executar um estágio de uma instrução, a unidade de controle vai saber exatamente quando será possível iniciar o estágio de uma próxima instrução. Já para a arquitetura CISC, que usa unidades de controle capazes de efetuar tarefas mais complexas, como a execução fora de ordem e a execução superescalar, nós temos aí uma série de mudanças. Na execução fora de ordem, a unidade de controle analisa uma sequência de instruções ao mesmo tempo. Muitas vezes, há dependências entre uma instrução e a seguinte, o que vai impossibilitar que elas sejam executadas em pipeline. Assim, a unidade de controle ela deve buscar outras instruções para serem executadas que não são as próximas da sequência e que não sejam dependentes das instruções atualmente executadas. Isso faz com que um programa não seja executado na mesma ordem em que ele foi compilado. Já a execução superescalar é uma organização do processador em diversas unidades de execução, como unidades de ponto flutuante e unidades de inteiros. Essas unidades elas trabalham simultaneamente. Enquanto uma instrução é executada por uma das unidades de inteiros,
outra pode ser executada por uma das unidades de ponto flutuante. Veja bem que com a execução fora de ordem, junto com a superescalar, instruções que não estão na sequência definida podem ser executadas para evitar que as unidades de execução fiquem ociosas. A execução fora de ordem, ela não afeta o resultado da aplicação, pois foram projetadas para respeitar as dependências entre os resultados das operações. A complexidade torna os estágios de pipeline dos processadores CISC mais longos, em torno de 20 a 30 estágios. Isso porque essas abordagens de aceleração de execução devem ser adicionadas no processo de execução. Já processadores RISC, que trabalham com estágios mais curtos, utilizam aí de 4 a 10 estágios de pipeline. Os processadores CISC também utilizam mais memória principal e cache, enquanto que os processadores RISC utilizam mais os registradores. Isso porque os processadores CISC trabalham com maior volume de instruções e dados simultaneamente. Esses dados não poderiam ser armazenados em registradores devido à sua elevada quantidade e geralmente são armazenados em memória cache. Já os processadores RISC trabalham com menos instruções e dados por vez, o que possibilita a utilização predominante de registradores. E aí, qual a melhor abordagem? Bom, depende do uso que se quer fazer do processador. Vejam que o foco dos processadores RISC está na simplicidade e previsibilidade. Processadores RISC geralmente estão em projetos menores, mais baratos e que consomem menos energia. São interessantes para dispositivos móveis e computadores portáteis mais simples. Os processadores CISC eles já trabalham com um clock mais elevado. São mais caros em termos de projeto e mais eficientes em termos de desempenho. Entretanto, eles são maiores, consomem mais energia, requerem uma infraestrutura de hardware muito mais parruda, o que os torna mais indicados para computadores de mesa e notebooks mais poderosos, além de servidores e computadores pessoais. Processadores RISC se saem melhor, por exemplo, quando o assunto é servidor, smartphones com grande capacidade de processamento e supercomputadores. Já os processadores CISC, eles são geralmente usados em computadores menores, para pequenas atividades de automação e para usos mais simples. Entretanto, hoje em dia não se pode afirmar com 100% de certeza que um processador utiliza apenas a arquitetura CISC ou RISC, pois os modelos atuais possuem características de ambas as arquiteturas. Por exemplo, processadores ARM, Advanced RISC Machine, usados em celulares, são um exemplo de uma arquitetura RISC. Outro exemplo de arquitetura são os consoles de Nintendo e PlayStation. Bom, pessoal, trouxemos aí para vocês mais um pouco de conhecimento a respeito do nosso material de aula. Desejo a todos aí um bom aproveitamento em nossas aulas. Um abraço a todos, até a nossa próxima videoaula.